A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus abençoe a cada um de vós. Amém? Meus irmãos amados, Deus tem uma palavra para nós nesta manhã que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, onde eu vou ler do versículo 1 até o 5, amém? Que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente num corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Que palavra, né? Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Meus irmãos amados, Coríntios é a quinta cidade, né? É a quinta cidade que fica ali na Grécia. Quinta cidade que fica ali na Grécia. E o apóstolo Paulo recebeu a sua chamada como apóstolo, né? Ele é chamado de apóstolos dos gentios, né? Porque para isso Deus chamou ele, para que levasse o evangelho aos gentios. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi nesse lugar que é a Grécia, né? E Coríntios é uma quinta cidade ali na Grécia. E tudo indica, meus irmãos, que mesmo ele estando ali no meio dos gentios, ali ele ganhou judeus, né, para Deus, e ali formou, né, a igreja de pessoas judeus, né. E por que entendemos que ali foi judeus e não gentios? Porque o primeiro versículo diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então nós passamos a entender aqui, né? Porque ele diz: nem no meio dos gentios não se viu isso, né? Então nós passamos a entender que as pessoas que ele ganhou ali para Cristo foi pessoas judeus, né? Formou, né, ali uma congregação e partiu para outros lugares, né?
E aí, meus irmãos, quando pensa que não chega nessa carta para o apóstolo Paulo, dizendo que ali teve um dali do meio da congregação que abusou da mulher do seu próprio pai. E aí, meus irmãos, quando eu leio isso aqui, eu entendo que ele podia ser ali, né, um enteado, né? Um enteado. Abusou da mulher do seu pai. Entendo que podia ser aqui um enteado. E aí o apóstolo Paulo, eu creio, meus irmãos, que aqui ele se irou e escreveu essa carta. Eu entendo assim, que ele se irou e também junto com a exaltação, né? Com a exaltação, que é um perigo muito grande. É um perigo muito grande a exaltação. Aí escreveu essa carta, né? Isso é um perigo muito grande, a exaltação. E a exaltação é algo muito perigoso. E isso é algo que vem do homem mesmo, né? E o homem tem que vigiar nessa parte e tirar isso do meio dele, né? A exaltação. Eu entendo que aqui entrou no apóstolo Paulo, meus irmãos, a exaltação, né? E a ira, ele se irou. Tem pessoas, meus irmãos, que ele acha porque ele está fazendo algo para Deus, ele acha que agora Deus tem que ouvir ele em tudo, né? Ele acha que Deus tem que ouvir ele em tudo. Por quê? Porque entra a exaltação. Por ele estar fazendo algo para Deus, ele acha que Deus tem que ouvir ele em tudo. E aí muitas das vezes ele coloca a exaltação no meio. A Bíblia nos fala de um rei, me parece que o rei Uzias, né? Que ele tinha muita intimidade com Deus, tinha uma comunhão muito boa com Deus, fez um reino que agradou a Deus, e ele agora se achou no direito de entrar no templo para oferecer holocausto para Deus. Olha só. Por quê? Porque entrou nele a exaltação. Isso é um perigo muito grande. De você achar porque você está fazendo algo para Deus, você achar que agora Deus tem que te ouvir em tudo. Achar que tudo que você vai falar, Deus vai responder. Isso é um perigo muito grande. E aí a Bíblia nos diz que ele entrou no templo para oferecer holocausto para Deus, serviço que não era o dele, né? Serviço que era somente para os sacerdotes da tribo de Levi. E aí quando ele entrou no templo, porque a exaltação entrou sobre ele, né? Ele pensou, tem feito muita coisa para Deus, tem agradado a Deus como um reino, né? Então agora eu vou acender um holocausto aí para Deus. E aí as escrituras nos diz que quando ele entrou lá, que foi acender um holocausto para Deus, Deus feriu ele com a lepra. A lepra veio diretamente na testa dele. Por quê? Porque Deus, ele não aceita essas coisas. Se o homem ele é usado na mão de Deus, ele é usado porque Deus chamou. Porque Deus está lhe capacitando. Não tem nada que o homem achar que agora é alguma coisa e achar que vai falar alguma coisa e Deus vai cumprir. E aqui, meus irmãos, ninguém prova para mim de que Deus cumpriu com isso aqui, né? Porque para Deus cumprir com isso aqui que o apóstolo Paulo determinou, Satanás teria que ir até Deus e pedir para destruir a vida desse rapaz. Assim que ele pediu para destruir o Jó, né? Assim que ele pediu para destruir Jó. Aí Deus ordenou. Mas ali porque foi Deus
né? Ali havia, tipo assim, um duelo entre Deus e Satanás. Porque para Satanás, Jó não era fiel. Jó estava sendo fiel por causa das riquezas. Então Deus fez esse desafio com ele. Houve um desafio ali. Ele pediu para tocar em Jó e Deus permitiu. Mas aqui não, aqui eu entendo que Deus não fez isso aqui que o apóstolo Paulo determinou. Eu entendo, né? Ninguém pode mostrar para mim em lugar nenhum que aqui Deus fez o pedido do apóstolo Paulo, respondeu, né, o seu pedido. Porque, meus irmãos, o que Jesus tinha determinado? Jesus tinha determinado o seguinte: quando alguém te bater numa face, dá-lhe a outra. Foi isso que Jesus tinha determinado. Então Deus não ia rebaixar os seus ensinamentos simplesmente para atender o pedido do apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo também, apesar de ser apóstolo, ele também ainda estava aprendendo com Cristo, né? Ele estava sendo lapidado. Aqui foi no começo da obra. Eu entendo que o apóstolo Paulo ele pode até mesmo ter se arrependido, né, de ter escrevido isso aqui. Ele pediu a destruição do rapaz, destruição do corpo, né, para que o espírito dele fosse salvo. Mas ele fez isso por causa de quê? Por causa que ele se irou e porque também entrou nele a exaltação. É isso que eu entendo. E aí, meus irmãos, tem muitas pessoas nos nossos dias pegando esses versículos aqui e querendo, né? Querendo tirar proveito, querendo determinar o que Paulo determinou aqui, que nem o apóstolo Valdomiro, Santiago, que determinou também, né? Ele não falou com todas as letras, mas nós passamos a entender que ele também queria a destruição do André Carpano, né? Ele vai ali dar 7 dias para o André Carpano. E aí isso aí é o quê? A exaltação. Isso aí é a exaltação. Porque trabalha na obra de Deus, né? Evangelho por muitos lugares, muitos países. Aí acha que já está fazendo coisa demais para Deus, está trabalhando demais para Deus, e aí ele se acha no direito de de fazer essas coisas, né? Fazer esses desafios diante de Deus, achando que Deus tem a obrigação de responder. E Deus não tem a obrigação de responder. Deus não tem. Tudo que a gente fizer aqui para Deus, vamos ser recompensados no reino de Deus. Não é agora você se exaltar e achar que Deus agora tem que responder. Deus não tem nada a ver com a nossa exaltação. O que a gente tem que fazer é tirar dos nossos meios a exaltação. E aí ele determina também. E eu creio que foi baseado nisso aqui, né? Muita gente pegando isso aqui como base para determinar certos tipos de coisas para os seus irmãos em Cristo Jesus. Deus não vai responder. Não vai rebaixar a sua palavra para obedecer a alguém que está na sua exaltação. E aí ele vai determina para o André Carpano 7 dias, né? E Deus não respondeu e nem vai responder. E a gente vê que tem muita gente por aí, meus irmãos, baseado nesta passagem, desejando coisas terríveis para seus irmãos. Deus não vai responder. Deus não tem nada a ver com pessoa que está exaltada. O salmista Davi,
ele, ele se exaltou em algo que eu não lembro agora, e Deus mandou que ele baixasse a bola, né? Baixa a bola porque eu terei você lá do meio das malhadas, as malhadas de ovelha, né? Tava lá dos matos lá, não tinha, nem, não era visto nem pela sua família ele era visto. Então Deus colocou, exaltou ele, né? Colocou ele como rei, tirou ele lá do meio das malhadas. E ele agora também teve uma hora que ele se exaltou. E Deus disse: Olha, eu tirei você lá do meio das malhadas, hein? E aí, meus irmãos, um perigo muito grande é você achar porque você está fazendo algo para Deus e deixar que a exaltação entre em você. Isso é um perigo muito grande. E aí a gente tem visto, meus irmãos, que não só o Valdemiro Santiago, que nem outros, né, estão tomando, pegando esses versículos aqui como base, para muitas vezes fazer desafios, né? Se eu sou homem de Deus, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não acontece nada. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio. Deus não está no meio de exaltação de ninguém. Que Deus quer que a gente tire de nossos meios a exaltação. Não adianta fazer esse tipo de desafio, porque Jesus falou muito claro para o apóstolo João que ele veio para salvar as almas, ele não veio para destruir. Né? Os samaritanos não receberam Jesus junto com os seus discípulos. E ali o apóstolo João se irou e disse: Senhor, tu quer que a gente ore para que desça do fogo do céu, assim como o profeta Elias orou e desceu fogo do céu? Tu quer que a gente ore? Que o apóstolo Pedro não, João, né? Ele queria ver aquele samaritano ali destruído. Ele queria que Deus mandasse fogo lá do céu para destruir aqueles samaritanos. E Jesus voltou-se para trás, se irou com o apóstolo João e respondeu: Vós não sabeis de que espírito sois, porque eu não vim para destruir as almas, mas vim para salvar. Então é besteira a pessoa ficar fazendo certos tipos de desafios baseado nisso aqui que o apóstolo Paulo escreveu, que o apóstolo Paulo era homem, assim como nós, e achar que Deus vai responder. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Não é melhor você meditar no que disse Jesus para João? Jesus disse: Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar. E disse também: quando alguém bater em uma face, do lado, né? Daí a outra. Foi isso que Jesus falou. Então Jesus Cristo, ele não vai responder esses tipos de desafios que as pessoas estão aí fazendo contra os seus irmãos em Cristo. Deus não vai responder. E eu creio que o Valdomiro Santiago foi envergonhado, né? Ele foi envergonhado. Ele falou aquilo ali por quê? Por causa que se exaltou, por causa da exaltação. Ele acha porque deve trabalhar na obra de Deus, ele acha que Deus agora tem a obrigação de responder aquilo que ele determina. Deus pode ouvir ele em outra coisa, mas nesse negócio aí de destruição de alma, destruição, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. E eu entendo aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo também não foi ouvido, né? Não foi ouvido. Ninguém consegue provar para mim que o apóstolo Paulo aqui foi ouvido por Deus. Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra.
e não com aquilo que o homem acha que Deus tem que cumprir, simplesmente porque deixa entrar a exaltação. Que Deus quer que a gente tire a exaltação dos nossos meios. Aí, irmão, tem pessoas que elas recebem o chamado de Deus para fazer a obra, que elas se exaltam de tal maneira que elas não dão ouvido aos pequeninos, né? Às vezes Deus levanta um pequenino para profetizar e aí eles resistem. Ele resiste porque ele acha que Deus não está naquela vida, porque é um pequenino, né? Mas muitas das vezes é ali que Deus está. E aí a pessoa não dá ouvido porque deixa entrar a exaltação e aí depois vai pagar o preço. Vai pagar o preço porque quem somos nós de Deus levantar vaso para falar com nós e a gente não dá ouvido. E aí vem o preço depois, Deus pesa a mão. Então, meus irmãos, fica aí este pequeno vídeo, né? Para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Para quem não me conhece, eu sou Reginaldo. Amém? Que Deus assim vos abençoe.